Boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos dê ânimo e coragem para as bravuras do dia a dia. Lembro-me oportunamente que estávamos folheando a página do Evangelho e nos veio esse particular de Jesus. Ele nos mostrando nesse momento a consolação espiritual. Ele mostrando a todos nós nos reveses da vida, porque observamos lá fora pelos escaninhos da alma, percebemos as lutas, as dores, as lágrimas de nossos irmãos, e de quando em quando um sorriso aqui ou além, mas predominantemente as lágrimas e o coração pulsando cada vez mais forte. Mas Jesus no Evangelho vem observar a questão da consolação. Quando ele vem para nós dizer assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nesse momento ele dizia para nós para termos calma. Aí ele disse em determinado momento: tende fé em Deus, mas tende fé em mim, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E esse capítulo registra depoimentos extraordinários de espíritos, mostrando para nós que Jesus está presente, nos influenciando para o bem através de seus mensageiros, nos influenciando para as obras salutares, para o nosso crescimento espiritual, porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela veio pura e simplesmente para o nosso despertar. Então, quando Jesus colocou aquelas parábolas para o nosso enriquecimento espiritual, ele disse para nós que viria mais tarde o Consolador, que viria explicar o que ele comentou e viria elucidar de uma forma mais ímpar tudo aquilo que ele tinha deixado por parábolas. Então, no primeiro tópico do Evangelho, deste capítulo, nós vamos observar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não turbe o vosso coração. Em outras palavras, não fique com medo, não fique inseguro, não fique apreensivo. Crede em Deus, mas crede também em mim, que eu sou o seu enviado, disse Jesus para nós. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou preparar o vosso lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que de lá onde estiver não saireis jamais. Isso está em João. É claro que Jesus colocava em forma de parábola um ensinamento maravilhoso, em dizendo para nós que existe um lugar muito mais perene do que aqui a terra. Que essa terra que nós estamos vivendo, que é chamada terra de dores, nada mais é do que o resultado de nossas experiências infelizes no mundo físico e no mundo espiritual. Então ensina os espíritos para nós que a gente volta ao planeta Terra, ou planetas na mesma dimensão da Terra, vibracional, para que possamos assimilar as lições que aquele planeta pode nos oferecer e poder crescer em espírito também. E outro item importante, a gente acertar os nossos ponteiros errados. Ficamos imaginando: será que somos bons? Será que somos criaturas que já apreenderam os ensinamentos de Deus? Aí vamos perceber que não, que temos profunda dificuldade de colocar o Evangelho em prática. É por isso que Jesus, tudo que falava, ele prometia o futuro espiritual para todos nós, porque ele sabia que o presente seria difícil, mas ele disse que estaria conosco até o fim, nos abençoando, nos ajudando, nos dando forças nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, quando Jesus faz esse comentário para aquela coletividade daquela época, era para nós também, que estávamos na erraticidade ou estávamos encarnados também naquele exato momento, naquela estada daquele momento de 2000 anos atrás. Então, quando escutávamos essa mensagem importante de Jesus,
o coração de cada um de nós se acalmava. Por quê? Porque nós sabíamos que haveria um momento que haveríamos de ter paz, que haveríamos de conquistar a nossa própria evangelização íntima. E os Espíritos, através de Kardec, são pontuais, quando eles dizem assim para nós: o objetivo salutar de toda encarnação é o nosso aprimoramento espiritual. Aqueles seres que estão vindo para o planeta Terra e não estão crescendo, não estão evoluindo, estão brincando de viver, estão perdendo tempo, estão estacionados. Para nós que somos espíritas, que sabemos o valor do dia a dia, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece para poder produzir o bem, para produzir o amor, seja no ambiente familiar, seja no nosso ambiente profissional, seja no dia a dia com os nossos irmãos. É preciso que nós observemos o Evangelho para a nossa própria felicidade íntima. No segundo tópico, Jesus orienta diversas categorias de mundos habitados. Quando Kardec começou a receber as revelações dos Espíritos, a partir do ano de 1857, os Espíritos começaram a ensinar para nós, através dos depoimentos dos Espíritos valorosos, trazendo para nós que além da Terra existiam outros mundos. Então, quando nós, à noite, observarmos a imensidade do infinito, a gente passa a se sonhar. A gente passa a visualizar uma atmosfera espiritual totalmente diferente daquela estreita em que vivíamos ontem. Então, a partir do momento que olhamos para os nossos céus, nós percebemos que existe uma infinidade de planetas, de sóis, de vida lá fora. E que esse pequeno espaço que estamos encerrados aqui, que é a nossa abençoada Terra, é exatamente uma pequena dimensão de espaço e tempo. E dizem os Espíritos para nós, Kardec diz para nós, do resultado do ensinamento dos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros. Então nós sabemos que todo planeta habitável, né? Aí nós sabemos que vida se espalha em todo o continente, em todo lugar. Onde quer que vai o espírito tem vida. Então nada Deus criou na ociosidade que não produz. Então, a partir do momento que existe vida ali, aquela atmosfera, aquele mundo que está encerrado, aquele nível de planeta, proporciona àqueles espíritos a evolução adequada. Então, quando os espíritos ensinam para nós, dentre eles, aos que são inferiores à Terra, e, no entanto, existem mundos que são muito mais superiores em relação à Terra. Então, se nós olharmos a nossa Terra, na divisória que ela se encontra, nós vamos encontrar que existem irmãos mais inferiores do que nós, e existem irmãos muito mais superiores do que nós. Aí nós vamos entender o porquê. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Isso dá para nos entender o quê? Que nós estamos aqui na Terra para evoluir. Não dá tempo mais para brincar. Não dá tempo para enganar de viver. Não dá tempo de enrolar as horas com Netflix da vida. Porque assiste um filme hoje, outra amanhã, outra acolá, e a vida vai passando lentamente. E as horas vão se passando. O espírita é convidado a andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo, de alguma forma, está no caminho tecnicamente equivocado, o espírita deve andar onde Jesus está, onde o bem está. Onde se incorporar criaturas fazendo bem, o espírita deve estar lá. Deve promover o bem a todos os momentos que ele puder. Deve fazer a sua vida um cântico de amor, um cântico de paz, aonde quer que ele se encontre. As pessoas podem pensar que, mas será que eu tenho quanto tempo de vida ainda nessa terra abençoada para aprender e para crescer? Eu não sei. É possível, muitas das vezes, que chegou o meu ponto final hoje. É possível que amanhã eu já esteja na erraticidade ou no mundo espiritual.
e recapitulando as minhas experiências aqui nesse planeta, porque tem muitos irmãos que nós encontramos à noite, no outro dia já se foi, e já está no mundo dos espíritos. Então é preciso analisar que o melhor dia é o dia de hoje. Ah, mas eu quero ser feliz, então seja então agora. Seja feliz agora, procure construir agora, procure crescer agora. Mas eu estou com 70 anos de idade, será que eu consigo alguma coisa? Consegue mais um pouquinho. Enquanto tiver forças e coragem, construa. Certa vez uma senhora chegou até o Chico Xavier e disse: Chico, eu tenho tantos anos de mediunidade e as minhas forças físicas estão quase acabando. Devo continuar, Chico, ou devo me aposentar? O Chico disse assim: enquanto tiver uma gota, um sopro de vida em nós, continua. Continua servindo, continua amando. E o Chico ensinou para nós que no último sopro de vida dele, ele continuou trabalhando. E Jesus deixou esse recado, quando ele disse para nós assim: Deus, que é Pai de todos nós, trabalha até hoje. Então o espírita preguiçoso, não dá para entender. O espírita que não aproveita a oportunidade para crescer, não dá para entender. Ele está perdendo tempo naquela experiência carnal. E quando chegamos no mundo dos espíritos, vamos ver uma fileira de espíritos doidinho para pegar a nossa vida. Aí se formos falar assim: fulano, minha vida está difícil demais. A coisa está complicada, lá em casa a coisa está... eu não sei o que eu faço mais. Mas se eu colocar isso para alguém que está no mundo espiritual, ele vai dizer assim: eu quero. Ah, mas está difícil, mas mesmo assim eu quero. Porque é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu possa fazer o bem, para que eu possa fazer o amor. Então os espíritos vão nos ensinando que existem mundos mais primitivos do que o nosso e mais evoluídos do que o nosso. As civilizações não são só aquelas que estão na Terra, mas são as civilizações criadas por Deus ao longo do tempo e que compõem os diversos planetas e vidas que existem no infinito. Aí nós vamos entrar nos mundos primitivos, que são as primeiras encarnações do espírito no ambiente hominal. O que acontece lá? É onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Quem já estudou história vai conhecer a história dos primeiros homens que albergaram a terra. A luta pelo fogo, a luta pela água, a luta pelo alimento, a luta pela mulher, a luta pela moradia. Era duro. Não era difícil? A gente passou por tudo isso para chegar aqui, aonde está. É por isso que tudo que está em nós, a gente assimilou nos outros reinos, até chegar ao período de humanização de cada um de nós. Então as nossas primeiras experiências carnais foi complicada. Aí nós nos percebemos assim: o que é esse instinto que se manifesta, esse instinto de maternidade, esse instinto tal? Foi aprendido lá ao longo de outras experiências carnais, em outras possibilidades evolutivas, para que hoje nós pudéssemos desenvolver o sentimento. Percebe que a cada ciclo evolutivo eu vou adquirindo algo mais? Os espíritos nos dizem que nas primeiras encarnações predomina o instinto. Tem criaturas humanas encarnadas no planeta de provas e expiações, que é equivalente à Terra, e tem comportamentos primitivos. Vamos analisar a questão do sexo? Vamos analisar a questão da alimentação? Quantas e quantas pessoas vivem para comer? É a manifestação do instinto. Quantas pessoas que vivem para ter sexo? Mas o sexo sem amor não é nada. Ele é animalesco. Então está muito mais ligado às nossas primeiras encarnações do que a sublimidade até chegar até Deus. Então vai se entendendo que à medida que o espírito vai se aperfeiçoando, ele vai conquistando o quê? Sentimento. Ele vai perdendo determinados sentidos que estão ligados às suas primeiras idades reencarnatórias.
Quando a gente perceber que o instinto está predominando o sentimento, os espíritos nos ensinam assim: a matéria sobrepuja o espírito. Em outras palavras, eu sou dominado pela matéria. Eu ainda não consigo dominar as minhas sensações. Então, quando eu tenho fome, eu como desarvorado. Quando eu tenho vontade sexual, eu faço com Deus e quem quer que seja, sem refletir. Então, o meu comportamento é gerenciado pela matéria. A partir do momento que o espírito começa a ganhar uma certa evolução, ele começa a domesticar as suas sensações. E ele começa a ser patrocinador da sua própria vida. Ele começa a dominar os seus próprios instintos. Então pergunta-se onde estamos a nível espiritual. Basta analisar o que está acontecendo nas suas atitudes. Se a matéria te domina ou se você domina a matéria. Por que tem algumas criaturas que não conseguem sair da viciação? É porque ainda os pendores materiais são mais fortes do que os pendores espirituais. Então, quando os espíritos nos ensinam que as primeiras encarnações se efetivam lá naqueles mundos primatas, e ele diz para nós que o mal predomina em toda a sua extensão. Em outras palavras, o bem quase que não passa por ali. Existem também os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando as fadigas da luta. O próximo estágio da Terra é a regeneração. E está uma luta danada entre o velho homem e o homem velho. Aquele que Jesus falou, o novo homem, o homem do Evangelho. Está uma luta dentro de nós. É por isso que, infelizmente, a gente vê, destoa determinados comportamentos sociais aí, que você fala assim, está tudo um caos. Não. Jesus está no leme. Certa vez alguém perguntou a Emmanuel, falou, Emmanuel, a coisa está tudo perdida. Está desencontrado a família, a sexualidade, está tudo perdido aqui, parece que Deus abandonou a humanidade. Aí Emmanuel, através do Chico Xavier, disse assim, o Emmanuel pediu para reconsiderar que imagine uma casa em construção. Você está entrando numa casa em construção. As paredes estão tudo por fazer, toda a estrutura final ainda falta fazer, todos os azulejos ainda estão cada um para um lugar, aquela bagunça, aquela sujeira, e todo mundo entrando, todo mundo passando, você fala, nossa, que bagunça. Aí passa 6 meses, você entra naquele mesmo ambiente e fala, está tudo no seu exato lugar. Porque alguém ali tomou conta, alguém gerenciou, alguém organizou. Aí Emmanuel diz assim, esse alguém é Deus. Esse alguém são os emissários. Nós estamos no momento de construção de valores. Nós estamos no momento em que realmente está tudo, parece que desnivelado. Mas o Senhor está no leme. Então, quando chegar o momento dele, não o momento nosso, tudo vai se encontrar no seu verdadeiro valor. Então, nós estamos num momento espiritual de aferição moral. Todas as criaturas encarnadas da Terra estão em choque consigo mesmo. Hoje não dá mais para a gente enganar. Até 10 anos atrás, 20 anos, dava para enganar. Hoje não dá mais. Chegou um momento moral da humanidade que não dá para enganar ninguém ainda, inclusive nós mesmos. Por quê? Porque tudo está no ar. Tudo está em voga, porque os valores vão se sair da terra e chegar ao ar. Aquilo que é verdadeiro fica, aquilo que é falso vai desaparecer com o tempo. Então, em outras palavras, é uma grande oportunidade que o espírita tem. É uma grande oportunidade que o espírita tem de servir, de desempenhar o amor, de ter a palavra paz, de procurar promover a concórdia, a solidariedade e principalmente a dignidade. Não basta hoje dizer eu sou bom, é preciso colocar em prática. É um momento de aferição moral.
É o momento de eu colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Porque se eu não colocar em prática, volta às claras, tudo vai se mostrar. Lembra daquele recado de Jesus? Quando ele disse assim, nada há de ficar oculto. Haverá de chegar um momento que tudo será descoberto. Chegou o momento que Jesus pronunciou para nós. Chegou o momento da gente olhar para o espelho e dizer, quem sou eu? O que eu construí moralmente? Não adianta mais olhar para o espelho e dizer, eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou evangélico, mas se eu não me responder com dignidade àquela questão, a vida vai me mostrar o meu verdadeiro valor. Então é preciso que nós entendamos que nós estamos numa fase crucial do nosso planeta, que é uma oportunidade crucial para todos nós. Ou nós nos afirmamos no bem, ou a gente volta para aprender. Só que não aqui na Terra, mas num planeta similar à Terra. E vai ser tudo mais difícil. Eu estava me recordando há 50 anos atrás. Eu não vou falar 50, porque senão vai pensar que eu tenho 60. Vamos falar 40 mais ou menos. 40 anos atrás. Nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos celulares, mal tínhamos televisão. A vida, o leite você tinha que comprar na padaria e comprar. E já tomar o seu pão. Come na hora, senão estraga. Então não deixa para amanhã, usa agora, usufrui agora. Essa era a época de 30, 40 anos para trás. Agora imagine nós, 200, 300 anos para trás. A dificuldade tecnológica será. Então aquelas pessoas que gostam de ficar 24 horas no celular, vai ser encaminhada para um planeta que não vai ter celular, que não vai ter computador, que tudo está por conhecer ainda, e nós vamos levar a nossa inteligência, a nossa tecnologia, aí então nós vamos ter algum determinados tiques nervosos, tentando alguma coisa, tocar em alguma coisa e não saber o que é o celular, que não existe mais naquele planeta. Não tem pessoas que carregam manias hoje aqui, às vezes é coisas que aprendeu em outro planeta e não consegue colocar em prática agora porque não tem. Então nós estamos num estágio da Terra atual que é um momento maravilhoso para nós, mas é um momento perigoso. É um momento que não dá para enganar mais a ninguém, inclusive nós mesmos. Não adianta mais eu me iludir, achar que eu sou bom, que eu sou bonzinho, se eu não sou de fato. Então vamos procurar ser realista nesse sentido. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Tem algumas pessoas que acham que a Terra está sozinha no infinito. Né? Algumas pessoas que a gente encontra falam, nossa, que coisa mais triste a vida. Tem alguns poetas antigos, da Idade Média, que eram profundamente melancólicos, porque eles olhavam para a Terra e viam aquela tristeza. Aí Emmanuel fala para nós que a Terra é como se fosse um hospital. Ali tem doentes, tudo quanto é tipo. Pessoas com problemas psicológicos seríssimos, pessoas depressivas, pessoas com problemas kármicos enormes na alma e no físico, pessoas com problemas de não suportar o semelhante, pessoas que não têm paciência. É um hospital. Só que num hospital também acontece coisa positiva. Nasce uma criança, um acontecimento feliz, tem os funcionários administrativos que convivem ali. Então também é um momento feliz. A Terra também tem alguns momentos felizes que trava com os momentos infelizes. Mas a grande maioria dos nossos irmãos, que a gente olha pelas ruas, é tristeza. São almas carregando um peso enorme. Eu me recordo de uma frase que Jesus falou e que é o consolo de todos nós. Quando ele disse assim, aquele que quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. Olha que frase extraordinária para reflexão. Ele não disse, pegue a tua dificuldade e coloca no chão. Ele disse, pega a tua cruz e me segue, porque meu jugo é leve e suave. Aí Kardec diz para nós, sabe por que o jugo de Jesus é leve e ao mesmo tempo suave? Porque ele impõe, sabe o que para nós?
Amar só. A única coisa que Jesus nos pede, ama. Só isso, nada mais. E a gente tem dificuldade de amar. Ah, mas eu amo meu esposo. Ama nada. É sentimento de posse. O amor ainda é para os espíritos superiores, que já alcançaram a sublimidade. Eu amo fulano até que aconteça alguma coisa. Se fulano me trair, olha lá o que vai acontecer. Se fulano me fizer tal coisa, olhar para uma outra moça de feio pouquinho diferente, meu Deus do céu, meu amor vai lá por terra abaixo. Então não é amor. Nós estamos ensaiando o amor. E Jesus veio nos ensinar que o amor é um sol. É um sol, mas que envolve e planifica as criaturas. Existe um ditado antigo que fala assim, que o amor liberta, o ódio escraviza. Então, às vezes, nós temos escravos à nossa disposição. Então, nós olhamos para os nossos filhos, ele é meu, esse filho é meu. Se Deus tiver a petulância de tirar meu filho do meu caminho, olha lá, eu me revolto contra ele, porque aquele filho é meu, ele me deu. Então a vida vem me mostrar ao longo do tempo que nada me pertence. Vem me colocar exatamente no meu lugar. E a vida, ela não convida. Ela não bate na porta avisando que vai chegar a dor. Ela simplesmente entra. Só que ela entra naquele ponto que precisa mexer em nós. Porque hoje, acredito eu, que aquela criatura que está com qualquer dificuldade íntima, analisa essas dificuldades íntimas e pode dizer para essas dificuldades assim, o que tu queres me mostrar? O que está querendo me mostrar de bom? Porque Deus não coloca a dor para nos punir, para nos educar. E a educação, gente, a readaptação para uma nova vida é duro. Então, nós vamos seguir. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinitivamente. E não passam neste mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então nós temos que tentar assimilar da Terra tudo que ela pode nos oferecer, a nível intelectual e a nível moral. Eu fiquei maravilhado de uma senhora, 70 anos de idade, ela disse que ia fazer direito. Maravilhoso. Porque ela entende que cada minuto que ela está na Terra é bom. Agora, como que vai entender um espírita que não estuda? Um espírita que não quer estudar a doutrina espírita, não quer estudar as experiências do mundo, que não quer... Eu, particularmente, meus irmãos, eu preciso estudar todos os dias. Então, eu preciso, pelo menos, deixar meia hora para um estudo espírita e para um estudo contemporâneo, que possa me ajudar nas minhas reflexões diárias. Eu não posso entender que só uma participação de segunda ou quarta-feira na casa espírita sacie de alguma forma o meu conhecimento espiritual. Não pode ser. Os espíritos ensinam para nós que Kardec, ele nos diz para nós, Kardec dormia 2 ou 3 ou 4 horas por dia, porque debruçava para poder nos deixar o melhor. Numa análise fria de tudo aquilo que os espíritos deixavam. Então, quando os espíritos nos ensinam que todos que estão encarnados aqui, eles precisam assimilar tudo que a Terra pode nos oferecer, que o contato com os nossos irmãos deve ser motivo de crescimento para todos nós. Eu não posso e não devo me envolver com coisas negativas. Se alguém quer brigar comigo, o problema é dele, mas que eu não brigue com ele. Se alguém quer falar mal de mim, problema dele, mas que eu não fale mal dele. Então esse comportamento eu devo ter para mim, porque quando Jesus disse para a gente amar, ele não pediu para o nosso próximo nos amar. Ele pediu que nós precisávamos amar. Então essa é uma necessidade de todos nós, espíritos encarnados. E nós vamos para o próximo tópico. Destinação da Terra, causa das misérias humanas.
Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então aqui estão encerrados, dizem os Espíritos para nós, que em derredor da Terra, se aqui nós estamos em 7 bilhões, então dobra 3 vezes. Desculpa, 3 vezes pode somar. Nós vamos ter mais ou menos 21 bilhões de espírito na expectativa da Terra. E nós que estamos encarnados aqui, a gente está percebendo que cada vez mais diminuindo os números dos reencarnes. Porque aquela família que tinha 10, tantos anos atrás, agora está tendo 1, 2 e olha lá. E está diminuindo cada vez mais a possibilidade. O que a espiritualidade está aproveitando? Está aproveitando mais a periferia, onde está podendo reencarnar mais espíritos. Porque no grosso da sociedade é uma limitação da prole. Pensando, logicamente, nos próprios interesses materiais. Porque, infelizmente, meus irmãos, nós carregamos o rótulo de espiritualista, mas temos depoimentos materialistas. Temos comportamentos materialistas. Tempos atrás eu vi uma senhora, chegou para uma jovem que disse que estava grávida. Ela disse assim: tomara que seu filho venha com saúde. Eu fiquei preocupado, porque fiquei pensando naqueles espíritos que necessitam reencarnar com alguma anomalia. Se de repente aquele espírito estivesse ligado naquele corpo, ele poderia se sentir humilhado naquele instante, ou de alguma forma jogado para escanteio, como a gente diz oportunamente. Então, pensamos nós, qual deve ser a nossa visão espírita? Que esse espírito que venha em nome de Deus. Não importa a forma que ele venha. Existem muitos espíritos que vêm sadios fisicamente e são aqueles que dão mais trabalho a nível moral. Tem espíritos que vêm com anomalia e vêm para nos ajudar e vêm ser o nosso suporte a nível espiritual. Então, o fato de ter um físico completo não dá garantia de qualidade moral. Porque, infelizmente, nós queremos apresentar para o mundo uma aparência física, mas esquecemos que está ligado ali um espírito imortal que tem experiências e que ele precisa ser educado para essa nova vida. Aí ficamos pensando, o que um espírito recém-encarnado necessita? Quase que nada. Mas a gente cria tanta coisa, a gente cria tanta ilusão, que a coisa fica cara. Porque é preciso ter um quarto lindo, é caríssimo, é preciso ter uma faculdade a melhor que for do mundo, porque senão é meu filho, eu preciso dar a melhor. Só que meu filho vai ter a oportunidade que ele escolheu do mundo espiritual. Que muitas vezes, tudo aquilo que eu tenho não vai ser transmitido para ele. Porque as aquisições, as experiências que ele vai ter que passar, já está combinado com a espiritualidade maior. Então eu vou fazer como pai o melhor que eu puder, mas ele vai ter a sorte que for determinada por Deus. E eu tenho que ter essa tranquilidade de fazer o melhor que eu puder. Então aqui, nesse planeta Terra, está uma fração da humanidade encarnada. O resto estão encarnados por aí, alures. Mundos superiores. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Como existe mundo inferior, existem mundos superiores à Terra. Vocês se recordam daquele momento final de Jesus, quando ele estava em lágrimas em oração, e ele naquela oração última, antes de ser pego pelos soldados, o evangelista faz um comentário para a nossa reflexão. Isso está na Bíblia. Diz o evangelista que quando Jesus, na sua expressão poética, que
jorrava lágrimas de sangue em seus olhos, e ele, em oração, em atitude de consolação, e de repente uma luz vem até ele e o consola. Aí eu fiquei meditando, como é que pode alguém vir consolar o Senhor? Aí começamos a meditar e refletir que existem acima de nós a nível espiritual criaturas, espíritos belíssimos de intelectualidade e de bondade, que estão muito acima da nossa capacidade de compreensão. E esses mundos são a coisa mais maravilhosa que se tem. Quem já teve a oportunidade de ler a Revista Espírita vai analisar um depoimento de Júpiter, de um espírito Mozart, que ele deixa, pianista extraordinário, tantas composições maravilhosas que ele deixou na Terra, e ele vem mostrar para nós o seu habitat no planeta Júpiter. E ele conta, e claro que Júpiter é imediatamente superior à Terra, quer dizer, não é tão longe em relação de angelitude. Então ele conta para nós que ali a vida material é totalmente diferente daqui. A alimentação é diferente, já não tem mais aquela carne pesada que a gente come no dia a dia. Então quem gosta de carne já é bom já começar a deixar. Daqui a pouquinho não vai ter mais. Porque muitos hábitos que nós temos aqui na Terra ainda vai desaparecer ao longo do tempo. À medida que as gerações vão se passando, acredito que muita coisa tende a desaparecer. O quê? Coca-Cola, o tal do cafezinho que a gente gosta tanto, as outras gerações que não for consumindo mais, e é natural pela força das coisas. As coisas vão mudando lentamente, pouco a pouco. E ele conta, Mozart conta para nós que em Júpiter eles podiam até volitar. Que a transmissão não é celular, não. O celular está atrasado para eles. É através do pensamento. Então ele conta que existe a escala mais alta e os espíritos intermediários. Mas que lá eles conviviam, que a noite deles era a coisa mais maravilhosa, eram os encontros, que eles precisavam dormir muito pouco. Porque o corpo não era tão pesado, esse corpo nosso é muito pesado. Agora o corpo deles era mais sutil. Então eles poderiam volitar por outras dimensões. Agora imagina que coisa mais gostosa. Alguém já sonhou que estava volitando? Coisa mais gostosa do mundo. Você parece estar planeando no espaço. Isso é uma das conquistas do Espírito que já se evangelizou. E nós, meus irmãos, a gente está perdendo tempo aqui na Terra. Perdendo tempo porque brigou com a vizinha. Olha que besteira. Brigou com o marido, está com ódio do fulano que fez mal para ela. Nós estamos arraigados nas besteirinhas do dia a dia. A gente não consegue se libertar. Ah, mas eu estou com ódio do fulano, não consigo esquecer aquele ódio. Mas está perdendo a oportunidade de ir para um mundo melhor. E aquelas ilusões, besteira. Está traindo a esposa. Ele está achando bonito. Mas está se perdendo a oportunidade de crescer, de ter uma vida bem-aventurada, uma vida tranquila, espiritualmente falando. Para poder conquistar um mundo melhor, mais sadio. Já pensou, meus irmãos, esse corpo eu não vou ter mais. Aquele corpo, na próxima encarnação, se eu melhorar, vai ser um corpo mais sutil, mais leve. Essa alimentação vai ser a base da vegetação. Vai ser muito mais natural. Então os espíritos contam em Júpiter que eles se reuniam à noite e o sol era a coisa mais bela, à noite. O encontro dos sóis. Eles falavam que eles estavam conversando coisas espirituais na calada da noite. Olha que coisa maravilhosa que se tem isso. E quantas outras coisas. Eles falam para nós que a música deles, a melodia estava no ar, na natureza. A natureza já era a melodia em si. Aqui nós precisamos ouvir certas besteiras que a gente escuta e o espírito ainda dá vazão a esse tipo de coisa, joga para dentro de casa essa perturbação ainda, e acha que está na moda, está tudo bom. Lembre-se que Jesus fala para nós que nós, de vez em quando, temos que andar na contramão do mundo. Porque o mundo não está no caminho certo. Se eu andar a favor do mundo, eu estou no caminho errado.
É por isso que a coisa fica difícil de vez em quando, mas é bom para nós. Chico Xavier está bem agora. Nós estamos aqui lutando, feito louco aqui na Terra ainda. Espíritos que já fizeram bem, já estão bem do outro lado da vida. Então, na Revista Espírita, alguns depoimentos notórios, eles vêm falar para nós assim: valeu a pena ser bom. Valeu a pena ter paciência. Porque agora eu estou recebendo aquilo que eu mereço. Agora, tem uns que chegavam no mundo dos espíritos e Kardec perguntava assim: como é que você está? Ele falou: olha, eu estou com a consciência pesada. Você é feliz? Ele falou: não, eu perdi tempo. Eu fui na Terra, só fiz besteira. Perdi um monte de tempo que eu tive de vida. E em vez de eu criar coisas boas, produtivas, eu me enrosquei com coisa errada lá e me atrapalhei. Agora eu vou precisar voltar à Terra e recuperar o tempo perdido. Essa é a sensação que o Espírito tem. Aí a gente fica pensando: vamos perder mais tempo? Não dá para perder mais tempo. Então, esses mundos onde estão os espíritos, não é uma bênção de não ter doença? De saber que não há necessidade de passar por câncer, gripe, né? Nós estávamos tão mal por causa da temperatura que estava esses dias atrás, é falta de chuva, quando é sol demais, é todos esses intempéries que a gente passa, porque o planeta de provas e expiação. O planeta precisa passar por isso, porque os habitantes que estão ligados a ele precisam disso, porque nem todos são bons, todos eles estão com dificuldade. Que predominam, da predominância que a matéria provoca. Vou dar uma aceleradinha: mundo de expiação e prova, que é a nossa Terra. Que vos direi do mundo de expiações que já não sabeis? Pois basta observar o mundo em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. A gente percebe que há uma certa dose de inteligência de espíritos encarnados. Aqui a inteligência sobrepuja, mas a parte moral, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de amar. A gente é profundamente egoísta ainda. As nossas atitudes ainda denotam comportamentos agressivos, no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de ser. Nós temos dificuldade de assimilar as conquistas boas. Então, para a gente fazer o bem, a gente tem que ter horário, tem que ter disciplina, porque senão a gente não consegue fazer o bem. Então, a gente percebe que nesse planeta existem pessoas de alguma forma de boas índoles, mas a predominância ainda é de espíritos ainda vulgares, de espíritos que predominam o instinto bestial, a predominância do primitivismo, a angelitude do espírito. Então nós percebemos que na Terra, nessa Terra abençoada, é por isso que a coisa está como está. Dá uma olhada na música. Qual a situação que a música está? Eu acredito que aqueles grandes pensadores, que aqueles grandes músicos do passado, olham para nós com uma tristeza. Falam assim: meus irmãos, quanto tempo perdido. Essa sensação, essa vibração que nós estamos nos acotovelando no dia a dia, com a presença da música ainda infeliz. A música, infelizmente, é muito mais ligada às trevas do que à luz. Então, de quando em quando, sai alguma nota bonita aqui no planeta que destoa de tudo isso que está acontecendo. Então, nós espíritas, nós temos que refletir. Se nós queremos ter uma harmonia íntima, nós temos que colaborar também até com aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa no dia a dia, porque senão isso vai nos perturbar naturalmente. Não é verdade? Tenta estar bem e coloque uma música agressiva. O espírita pode participar de tudo, mas ele não pode se deixar contaminar pelo mal. Então ele deve participar de todos os âmbitos sociais, mas ter a sua dignidade. Saber o que vai fazer, o que vai pensar e como agir. Não compactuar com aquilo que não está nos valores morais. Isso é muito importante para todos nós espíritas. Nós praticamente estamos chegando no final. Mais um tópico. Isso.
o próximo mundo que espera cada um de nós, os mundos regeneradores, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, aqueles espíritos que estiverem preparados vão ficar na Terra. Porque Jesus já alertou isso há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse que os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Então, meus irmãos, a Terra não vai terminar. Queira quem queira, porque Deus está no comando. Ah, mas a natureza está se rebelando. A natureza não se rebela. A natureza é amor. A natureza simplesmente participa do processo de lei de ação e reação, que é natural. Mas ela não agride o homem, mesmo que o homem a agrida. Ela responde com amor. Então nós pensamos que esse momento que a humanidade está vivendo é um momento crucial para todos nós. Nós estamos sendo selecionados se realmente vamos ficar na Terra. Mas quanto tempo vai demorar tudo isso? A gente vê determinadas notícias na internet, meio fantasiosas. Alguns proclamam que vai ser daqui a tantos anos, 40 anos, 50 anos. A gente sabe que não. Que o processo de migrações e imigrações, processo de crescimento, de afastamento de determinados espíritos, já começou lá atrás. Ano de 1950, com a chegada da doutrina espírita, os espíritos já anunciavam que era eclipsado, começado o início da era de regeneração. Então esse processo ele é lento, gradual, ele vai empurrando naturalmente a humanidade. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento crucial. É um momento de aferição de valores, onde a pessoa ela faz a escolha se ela quer ficar ou se ela quer ser desviada para um mundo acessível à sua evolução. Porque ela vai ser desviada para um mundo de provas e expiações de um planeta similar. Então não acreditem em determinadas mentiras que está na internet, achando que a evolução vai se chegar da noite para o dia. Ela está chegando já lentamente. Mas quantos anos vai demorar? Que demore 500 mil anos, mas ela vai chegar. E à medida, diz os Espíritos para nós, à medida que houver a decisão dos espíritos mais nobres, os espíritos que são mais inferiores vão sendo encaminhados paulatinamente para os mundos acessíveis, e os espíritos um pouco melhores vão sendo atraídos para a Terra. Aí, naturalmente, com o passar das gerações, a Terra vai ganhando a sua sustentação. Aí as leis vão mudando naturalmente, o homem vai se abrandando, vai se pacificando, e as coisas vão ganhar naturalmente o seu verdadeiro lugar. Aí a Terra vai assumir o seu papel de mundo de regeneração. E dizem os Espíritos para nós que o Brasil tem um papel fundamental. Que o Brasil tem um papel extraordinário nesse momento espiritual. Em outras palavras, lembra daquele recado do Evangelho? O trabalhador da última hora. Aí o Espírito, lá na mensagem embaixo, ele diz assim: o espírita é o trabalhador da última hora. Olha que responsabilidade nossa. O espírita, mas Kardec define espírita. Porque ele coloca assim, tem o espírita imperfeito e o espírita perfeito, e aquele que está a caminho da evolução. Aí Kardec define, todo aquele que luta para domar as suas tendências inferiores, é espírita. Então todo aquele espírito que está na Terra, que está lutando para se tornar melhor, ele pode se dizer, às vezes ele é protestante, católico, mas é espírita também. Porque a ideia espírita, ela entrou em todos os seios. Antigamente, há 30, 40 anos, se falava em comunicações. Hoje já fala de comunicações, até em igreja protestante, fala até de passe já, de transmissão fluídica, de oração. Tudo isso está onde? Na doutrina espírita. Hoje, a força da doutrina espírita conseguiu irradiar até no contexto da caridade. Os nossos irmãos protestantes não faziam tanta caridade. Com o advento da doutrina espírita, parece que eclodiu. Ensinou os nossos irmãos a necessidade de estender as mãos para aqueles que sofrem mais do que nós. É o papel da doutrina espírita. É eclodir todos os seus ensinamentos para todos os lugares.
Porque diz o ditado final, porque aí vai ficar só um pastor e um rebanho. Porque todos são filhos de Deus. E Deus não escolhe religião, Ele escolhe conduta e comportamento íntimo de cada ser. Então, quando nós falamos que existe uma seleção natural agora, é preciso que a gente faça a nossa escolha. A gente prefere ir para um mundo mais inferior ou prefere ir para um mundo regenerado, onde as terras se encontrará? É uma decisão nossa. Não adianta acusar Deus, não adianta acusar os nossos pais, é uma decisão individual. Não tem como, eu vou chamar meu pai para me ajudar. O meu marido, meu filho, não tem. Eu sozinho, é ele e Deus. Um orador me disse uma frase que me marcou. Que ele disse assim, a dificuldade é a única coisa que dorme comigo e amanhece comigo. Aí eu acrescentei, o conhecimento e a parte moral. O resto, gente, segue viagem. Mas esses 3 itens me acompanham. Enquanto eu não resolver, ele vai estar junto comigo, infinito afora. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, progressão. Todos os mundos que estão no infinito estão evoluindo, estão crescendo, estão se irradiando para Deus. Porque Deus criou o princípio inteligente para que chegue até Ele. Mas Ele quer que chegue até Ele da forma mais bela que tem, intelectual e moral. Então, penso eu, nós estamos encerrados aqui nesse planeta de provas e expiação. Nós estamos encontrando dificuldades, sim, muita dificuldade, que é um momento maior de aferição moral. Mas penso eu que é um momento particular, muito especial, para cada um de nós. Eu acredito que todos nós que estamos encarnados aqui como espíritas, é uma bênção muito grande. É uma oportunidade muito valiosa para nós, porque o conhecimento que a gente detém é muito valioso. Hoje eu sei que a vida continua. Hoje eu sei se meu corpo cair aqui, eu vou continuar do outro lado da vida. Hoje eu sei que nós somos irmãos. Que as diferenças têm que ser apagadas ao longo do tempo. Que eu não posso arquivar sentimentos nocivos dentro de mim mais. Que eu não posso compactuar com coisas negativas mais. Se eu compactuava ontem, hoje não dá mais. Mas eu fazia tal coisa errada, então deixa de fazer agora. Eu traía, para de trair agora. Eu roubava, então para de roubar agora. Porque é o momento que eu vou caminhar para frente agora, com novos valores. Então eu vou olhar companheiros, não mais com a parte física, mas olhando a parte espiritual. Então o homem que olha uma mulher hoje, não olha mais o aspecto físico da mulher. Ele olha o âmbito espiritual que ela produz para nós. E a mulher que olha o homem, olha o cenário espiritual, aquilo que ele tem para produzir de bom. Então nós, espíritas, temos que mudar, temos que ter atitudes espiritualistas, temos que ter comportamentos espiritualistas. Não vamos pensar só no dia de hoje, vamos pensar que amanhã vai ser um dia que nós iremos conquistar mais a nível espiritual. Então, meus irmãos, o grande recado dessa aula, desta noite, para todos nós, é dizer para nós que Jesus está mandando uma consolação para todos nós. Quando Ele diz, não se turbe vosso coração, credes em Deus, mas também credes em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu vou preparar o teu lugar. Aí perguntamos para Jesus, onde será o meu lugar? Aí Jesus perguntará, você viveu nas trevas ou viveu na luz? Eu vivi nas trevas. Então, você vai ter que passar pelas trevas ainda. Mas eu vivi na luz. Então você vai por um planeta acessível à sua evolução. Mas o teu lugar já está preparado, já está designado. E compete a nós decidir para onde será. Que Jesus nos ilumine, nos dê a garantia que a consolação está aí. E nós vamos buscar essa consolação.
Que Deus nos abençoe.